Pessoal, vamos para mais um treinamento para monitores aqui na nossa empresa do Duca Brinquedos, tá? Esse treinamento vai ser bem bacana, ele vai ficar um pouco mais longo porque ele é bem complexo e é um assunto muito importante. O que é bacana desse treinamento, pessoal? Que não vai servir só aqui para nossa empresa, tá? Para vocês de monitores. Isso aqui vai ser um conhecimento para vocês levar para a vida aí, porque vai abranger parte de eletricidade, conhecimento um pouco do motor, do brinquedo inflável. Então, isso daí vai agregar também para vocês levar para a vida aí, porque vocês vai ver que equipamento eletrônico todo mundo tem em casa. Você vai ter tomada na sua casa, você vai ter produtos eletrodomésticos na sua casa. Então, conhecer um pouco da parte elétrica vai agregar na vida de vocês também, tá? Então, bora pro treinamento. Espero que vocês gostem. Eu tô caprichando aqui para vocês, tá? Para vocês terem esse conhecimento que é muito importante, beleza? Bora então pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu tô com alguns produtos aqui. Primeiro eu tô com transformadores de energia. Calma que eu vou explicar o que é cada um. Se ninguém nunca ouviu falar o que é, eu vou explicar. Tô com alguns modelos aqui de transformador. Vocês já devem ter visto eu com isso daqui nas festas para testar a energia, tá? Então isso aqui é um testador de voltagem. Também vou explicar o que é. E tô aqui com alguns motores, tá? Que é o que a gente vai falar no nosso treinamento de hoje. Beleza? Então, vamos começar item por item para vocês terem um pouco de conhecimento e noção que cada um faz. Eu estou aqui também com um aparelho que ele se chama multímetro, tá? Basicamente, ele também é um aparelho para fazer medição na parte elétrica, tá? Então, quem nunca viu também vai ter um pouco de chance de conhecer um pouco mais sobre esse aparelho, o que ele faz, beleza? E tô aqui também com uma tomada aqui que ela tem duas voltagens, tá? Que é o 110 e o 220. Calma que eu vou explicar. Como eu disse, esse treinamento ele vai ser para a pessoa mais leiga possível, que não tem tanto conhecimento e vai ter agora a partir desse treinamento. Bom, agora que eu já apresentei um pouco para vocês, um pouco de cada coisa que a gente vai falar aqui nesse treinamento, vamos começar aqui pelas tomadas, tá? Hoje, basicamente, em todo lugar que a gente for, a gente pode encontrar duas voltagens de energia, que é a 110 e a 220 volts, tá? Basicamente, ela pode estar escrito assim, volts, ou vai estar com a simbologia 220V, que significaria volts, ok? Mas fique atento, tem que ser só o V. Se tiver alguma outra letra na frente, já pode ter outro significado, tá bom? Então fique atento a isso. Vamos lá. Para quem não tem nenhum conhecimento, o que basicamente significa isso daqui? 220 e 110. Isso daqui é a tensão que a tomada está te entregando. Então ela pode ser 110 ou 220. Eu vou colocar o nosso multímetro aqui para vocês terem a noção do que eu estou falando, tá? Visualmente você não vai saber. Se não tivesse essas etiquetas, você não saberia. Então só com um aparelho de medição que seria possível fazer essa checagem. Então eu vou começar aqui pela 110. Ó, coloquei o aparelho lá e aí ele vai me mostrar aqui, ó, tá? Ah, William, mas por que aparece 120? Porque é assim, pessoal, o 110 é um ponto de partida, mas ela vai até 127 volts, tá? Que seria o normal aí, tá bom? Então, tá dentro do que é especificado hoje. Se eu mudar lá, ó, para de cima, ela vai me entregar os 220 volts. Aqui é a mesma coisa. William, mas por que está aparecendo menos? Porque tem esse, vamos dizer assim, um delay aí que também é aceitável, tá? Então é isso daí, basicamente, para vocês entenderem. Então esse aparelho, ele serviria para quê? Suponhamos que se eu não tivesse as etiquetas de informação, eu chegasse lá para montar a minha festa e não tivesse essas etiquetas, como que eu iria saber? Somente com um aparelho desse. Bom, como esse aparelho é um aparelho mais complexo, a gente tem esse daqui, que é o que vocês estão acostumados a ver nas festas, tá? O que é a diferença? Esse daqui é um aparelho simples, tá? Esse daqui já é mais complexo, tem muito mais funções aqui. Então esse daqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou espetar ele na tomada, ele vai acender uma luzinha, tá? E aí aqui, ó, vamos ver se aparece no vídeo. Ele fala para mim, ó,
uma luz está pintada de pretinho, tá vendo aqui, ó? É 110. E duas luzes, 220. Vamos ver se aparece no vídeo para vocês. Mas se não aparecer, basicamente é isso que eu estou falando. Duas luzes acesas no aparelho, 220 volts. Uma luz acesa, 110 volts. Se eu pôr lá no 220, olha lá, acendeu duas luzes. E se eu pôr aqui, 110 volts, que é uma luz. Então esse aparelho, ele ajuda bastante para a gente que é locador de brinquedos, chegar lá no local e fazer a verificação antes de ligar o nosso motor, tá? Que a gente vai chegar nessa parte para vocês entenderem. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho sobre os aparelhos de medição, da tensão que a gente precisa para que um equipamento nosso funcione lá na festa, tá? Vocês viram aí como que é possível fazer essa medição? Eu vou explicar para vocês o porquê que isso é importante. Turma, eu estou aqui focando novamente na nossa tomada para explicar um pouquinho para vocês o que poderia acontecer, tá? Se eu pegasse um equipamento meu, vamos supor que isso aqui seja, eu vou dar um exemplo simples, seja um motor nosso lá dos brinquedos, 220 volts. Isso aqui é um motor na minha mão, imaginem que fosse isso. E suponhamos que se eu ligasse esse meu motor na tomada 110. Bom, então raciocine um pouquinho comigo, galera. Se eu tenho um motor 220 volts e eu ligo no 110, automaticamente, de imediato, a hora que eu ligar esse motor, ele não vai queimar, mas ele vai, vocês vão perceber que ele vai ficar fraco, lento. E ele vai começar, e se eu manter esse motor ligado, ele vai começar a esquentar, esquentar, esquentar e, consequentemente, pode vir a queimar, tá? Lembrando que se eu ligar um motor 220 em uma tomada 110, isso é o que vai acontecer. Por que eu disse que esse treinamento vai servir para a sua vida? Porque isso pode acontecer na sua casa. Suponhamos que você tem lá o liquidificador da sua mãe, que é 220 e tem uma tomada 110 e você vai ligar ele lá. O motor do liquidificador vai acontecer a mesma coisa, ele vai ficar fraco e vai rodar bem fraquinho. Então isso que é o interessante, é um treinamento que vocês vão levar para a vida, tá bom? Então, expliquei aqui se eu tenho um equipamento 220, que no nosso caso aqui na empresa são os motores dos brinquedos, e se eu ligar numa tomada 110, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar fraco, se eu manter ligado, ele vai começar a esquentar e pode vir a queimar, tá ok? Agora eu vou explicar o inverso. Bom, agora vamos simular o ao contrário, pessoal. Eu tenho um motor na minha mão, 110 volts. O que acontece se eu ligar esse motor na tomada 220? Diferente do que eu expliquei anteriormente, se você fizer esse procedimento, o motor vai queimar de imediato. Por que isso acontece, pessoal? Porque eu tenho uma tensão menor no meu motor para uma tensão que é o dobro. Se vocês fizerem a conta, 110 mais 110 dá 220. Então é o dobro de tensão para um motor que é inferior. Então eu vou jogar muita tensão nesse motor e por isso que ele queima na hora. Então por isso que tem que ficar atento com produtos que são 110 volts e se eu ligar numa tomada 220 vai queimar de imediato, tá bom? Então isso que é o importante desse treinamento. Todo equipamento que vocês virem que é 110, não liguem numa tomada 220, porque vai queimar. Pessoal, focando um pouco aqui agora em nosso motor, tentem não se assustar com muitas informações aqui que eu vou explicar o que cada uma faz, tá? Vamos focar aqui na etiqueta do produto. Por que na etiqueta? Aqui eu estou dando de exemplo o nosso motor, que é o que a gente usa na nossa empresa. Mas todo equipamento eletrônico, inclusive aí da sua casa, uma geladeira, um liquidificador, enfim, uma air fryer, qualquer produto vai vir com uma etiqueta dessa colada em alguma parte do equipamento, com as informações elétricas desse componente, tá?
Então aqui vocês podem ver que tem algumas informações, número de modelo, a tensão, tá? Tensão do equipamento aqui tá falando que é 127, que é o 110, que é igual eu mostrei para vocês no aparelho, tá? Esse 60 Hz, né? Esse 480W significa 480 watts, que basicamente é a potência desse equipamento, tá? O que seria essa potência, pessoal? Imaginem assim, seria a força desse equipamento, a capacidade dele. Isso daqui, ele é como se fosse um ventilador. Então seria, vamos dizer assim, a potência de quanto que ele gira, o quanto que ele vai me entregar de vento, tá? Que seria para esse equipamento. Então, todo equipamento elétrico vai ter uma etiqueta dessa, tá? Com essas informações, tá? O consumo dela, a potência, a tensão que ele precisa para funcionar e assim por diante. Sim, eu tô com alguns modelos que a gente tem aqui na nossa empresa, tá? Começando por esse menor novamente, aqui eu marquei até maior aqui de canetão para ficar mais fácil, que vocês viram que aqui é bem pequenininho. Então, o que vocês têm que se atentar aqui, certo? De imediato, vocês não precisam se atentar tanto na potência, tá? E sim na tensão, que é o mais importante. Ó, esse aqui é um equipamento que ele é 110, então eu marquei aqui também no fio, para vocês terem atenção de não ter o descuido de ligar em uma tomada 220. Porque lembra que eu falei? Se ligar o 110 no 220, ele vai queimar de imediato, tá? Não tem salvação, perdeu o equipamento. Então vamos lá. Se atentando com essa informação, opa, meu equipamento é 110. Eu tenho que chegar lá na minha tomada com o testador de voltagem, certo? E ver se a tomada é 110. Se for 220, não ligo. Beleza? Então essa é a informação. Quanto à potência, que é o que ele vai me entregar, por que eu tenho que ficar atento? Basicamente, pessoal, quanto menor aqui na nossa empresa, seria para brinquedos menores. Eu até marquei aqui para facilitar, ó. Deixa eu virar aqui para causa da luz. Eu marquei aqui, ó, o chute a gol, que é um brinquedo pequeno, e a piscina de bolinhas inflável, tá? Não adianta eu querer colocar esse motor que é de uma potência baixa em um futebol de sabão ou num guerra de cotonete, que ele não vai manter o brinquedo inflável, ele vai ficar bem murchão, tá? Por isso que ele é um motor menor, beleza? Na sequência aqui, pulando para o lado, eu já tenho um motor com uma capacidade um pouco maior, que eu já até marquei aqui, ó, que ele é para o tobogã, para o nosso tourinho, pula-pula. O futebol menor, ele já é um motor de 680 watts, tá? O W, watts, o V, volts, tá? Então, 680 watts, lembra que eu falei? É a potência do meu motor, o quanto que ele vai me entregar de ar aqui, tá? Então, ele já é um pouco maior e vamos se atentar aqui, ó, a voltagem, ele é só 220 volts, tá? Então, esse aqui é um equipamento que eu poderia ligar só em uma tomada 220. Se eu ligar no 110, lembra? Vai ficar com o motor fraco. Não queima de imediato, mas se eu manter ligado, vai esquentar e vai queimar, tá? Dando sequência, o nosso próximo motor aqui, ele já é um motor de 750 watts e 110 volts, tá? Então, ele já é um motor um pouco mais forte que o anterior, que era de 680, né? E a mesma coisa, ele só é 110 volts. Também serve aqui para os brinquedos, para facilitar, eu já descrevi aqui para vocês baterem um olho. Serve para o futebol, beleza. Mas qual? Aqui quando não coloco uma especificação igual no anterior, serve para os dois, tá? Para os dois tamanhos, 10x5 e o 8x4. O que tem que ficar atento? Bateu o olho no motor, opa, serve para o brinquedo que está na minha festa. Um exemplo, é o futebol. E eu tenho que ir para o próximo passo, que é verificar a voltagem, tá? Então isso é importante porque esse é 110, se eu ligar no 220, vai queimar de imediato. Então isso que é para vocês ficarem atentos.
com a tensão lá, ó, tá bem identificado para vocês não terem erro na hora da montagem lá, beleza? Então esse já é um pouco mais forte, né, que o anterior. Vamos pro próximo? Ó, no próximo aqui, eu já tenho um motor bem parecido com o anterior, só que ele tem uma particularidade. Então aqui, ele está falando para mim que serve para o touro, enfim, basicamente é a mesma coisa que o anterior, só que ele tem uma particularidade. Aqui na etiqueta original, ele fala para mim que ele é um motor 750 watts, a potência, o quanto que ele vai entregar, lembrem disso, o W sempre vai ser isso, né? Só que ele tem uma palavra aqui, ó, diferente dos outros, bivolt. O que significa esse bivolt, galera? Significa que ele pode ser usado nas duas voltagens, que seria 220 ou 110. Olha que bacana esse caso. Só que, galera, ele não é automático, tá? Não é assim, ah, beleza, ele é bivolt, eu posso ligar ele lá na tomada 110 ou 220 e ele vai funcionar. Por que que ele não é automático? Aqui tem uma etiqueta já falando, ó, muita atenção na voltagem ao ligar o soprador na tomada, 220 ou 127 volts. E aqui embaixo tem mais uma setinha. O que que tem aqui embaixo, galera? Ó, vocês veem que é um botão. Deixa eu ver se eu consigo acionar para vocês aqui, ó, joguei para cá para o 127 e para cá para o 220. Então, ou seja, eu teria que basicamente chegar lá na festa com o meu testador, aquela tomadinha, ver se a tomada lá é 110 ou 220 e vir aqui confirmar aqui embaixo se está para o lado. Ah, minha tomada é 220? Jogo para o lado 220. Ah, minha tomada é 110? Jogo para o lado do 110. Beleza? Então, esse daqui é bacana, mas tem que ficar atento também, tá? Eu expliquei para vocês um pouco de cada coisa aqui dos motores. Vocês viram que tem motores menores, com uma potência menor. O menor que a gente tem aqui na empresa hoje é de 380 watts, tá? Ele é bem fraquinho, que é para esses brinquedinhos menores. Depois parte por 480, depois para 680, 750 watts. Existe mais potentes, de 1.200 e 1.500, tá? Watts de potência. Eu estou passando um resumão aqui, um geral, para vocês entenderem qual que é a diferença de tanto número lá no equipamento, tá? E como eu disse, isso daí vai ter em todos os componentes elétricos aí da sua casa também. Vocês podem olhar alguma coisa aí como exemplo. Olha, para quem é menina aí, olha a chapinha, olha a escova rotativa. Vai ter essa etiqueta com essa informação, tá? Qual que é a potência dela, qual que é a voltagem que ela precisa para funcionar. Então, só para recapitular, quando está escrito 220 V, significa volts, tá? E quando está, no nosso exemplo aqui, 380 W, que é o watts, é a potência, tá? Isso vai ser em todos os equipamentos elétricos aí da sua casa também. Bom, como vocês viram aí, a gente tem motor aqui que ele é ou só 110, ou só 220, ou o bivolt, igual eu expliquei para vocês. Vamos dar um exemplo aqui agora com os transformadores, tá? Que pouca gente teve contato aí de vocês, monitores. Quem mais faz essas ligações sou eu, tá? Mas eu quero que vocês tenham esse conhecimento, porque é bom ter conhecimento, tá? Então eu vou falar um pouquinho de transformador, para que ele serve, o que ele faz, tá? Para vocês entenderem também. Bom, eu tô com 3 exemplos aqui. Vocês podem ver que está do menor para o maior. Por que que isso acontece? Porque igual aos motores, cada um tem uma potência, tá? Só que aqui já vai ter outra particularidade diferente, que é uma sopa de letrinhas, tá? Vocês não precisam decorar isso. Vocês só precisam ter o conhecimento, tá? O que que faz, para que que serve, tá bom? Então eu tô aqui com o menor, ele já está identificado aqui que ele aqui é 110 e aqui é 220. Basicamente, o que um transformador faz, pessoal? Se eu tiver um motor aqui que ele só é 110, tá?
eu consigo fazer o que com um transformador? Eu consigo fazer ele funcionar em uma tomada 220, tá? Como que eu faria isso? Se o meu motor é 110, eu tenho que, teoricamente, catar a minha tomada e ligar nessa daqui do transformador que está escrito 110, tá? E aí, aqui nessa tomada aqui que está escrito 220, eu ligaria lá na tomada da festa. Então, ele vai transformar uma tomada de 220 em 110 para o meu motor 110. Basicamente é isso que um transformador faz. Aí, alguns podem me perguntar assim, eu posso fazer o contrário? Sim. Suponhamos que se o meu motor fosse 220, certo? E eu tenho lá na festa uma tomada 110. Então, como que eu faria? Eu tiraria essa tomada daqui, ligaria aqui, certo? Ligaria ela aqui. Ó, eu inverti. Aqui eu ligaria na tomada da festa, que é 110 lá na festa. O meu motor é 220, eu ligaria aqui, tá? Então, esse daqui, por isso que ele se chama transformador, que ele serve para isso, tá? No momento lá que eu tenho um equipamento que ele não é bivolt, eu consigo fazer ele transformar. Coisas que eu tenho que me atentar. O transformador, pessoal, ele também tem a potência, tá? Então, como que seria? Aqui vocês podem ver que está escrito 1500 VA. Eita, mais uma sigla de letrinha, né? O VA, ele significa volt ampere, tá? Então, ele é diferente do watts. Então, tem uma conversão aí para vocês saber se ele vai aguentar também tocar o meu motor, tá? Eu não vou entrar muito nessa parte técnica, que é um pouco mais confusa, tá? Mas é mais para vocês terem esse conhecimento, que o transformador, por isso que ele tem vários tamanhos. Você pode ver que esse tem 1500 VA, esse daqui já tem 2000 VA e esse aqui já tem 5000 VA. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quanto maior essa potência, mais capacidade ele tem de tocar um equipamento elétrico. Porque se ele não for o suficiente para tocar determinado equipamento que você vai ligar nele, ele vai esquentar e também vai queimar, tá? Então, é só para vocês terem esse conhecimento aqui na empresa. Para acrescentar aqui nesse treinamento, eu estou com um exemplo aqui para vocês também que pode acontecer e também vocês já devem ter visto isso na casa de vocês. Então, eu estou com duas tomadas aqui e vocês já podem ter se deparado com essa situação de catar uma tomada e tentar encaixar ela no furo lá e ela não entrar. Vocês falam assim, o pino está mais grosso, não entra. O porquê que isso acontece, pessoal? Existe também tomadas com diâmetro desse pino maior. Por quê? Para ele aguentar uma carga maior de energia, tá? Isso não é por acaso. O que é mais fininho, ele é mais fraquinho. O que é mais grossinho, ele é mais resistente. Para aguentar uma carga maior ali de um equipamento que utiliza muita energia no caso. Vamos ver se aparece no vídeo para vocês verem o porquê que ele é maior. Vocês podem ver que está escrito ali, Made in Brasil, e aqui, 20A, 250V. O que isso significa? 20 ampere e 250 volts. Então, ele suporta até 20 ampere e até 250 volts. Se a nossa tensão é 220, então, vocês veem aí que ele é até quanto ele suporta, tá? E a menor também não é diferente. Vamos ver se foca para aparecer no vídeo. Bem aqui fraquinho, não vai aparecer. Eu queria que aparecesse aqui, 10A, 10 ampere, 250V, que é 250 volts, tá? Tá bem fraquinho, mas eu tô lendo aí para vocês pegarem o que significa. Então, essa daqui que o pino vai entrar lá, essa daqui que o pino vai entrar, tem que tomar cuidado, porque senão eu tomo choque aqui. Essa que entra lá, na maioria das residências, é isso. Então, ela é uma tomada para até 10 ampere. E aqui, onde que é mais grosso, ele não entra, porque essa tomada aqui da casa só é
até 10 amperes. E aí eu teria que ter uma tomada própria. Que aqui, ó, no meu transformador, dá pra mim mostrar pra vocês, ó. Ó, ela vai entrar. Por quê? Porque aqui é uma tomada para até 20 amperes. Se eu virar aqui, ó, vai ter especificação lá dentro. Vou pegar para vocês verem. Vamos lá, foca aí, câmera. Vamos ver se na parte preta foca. Parte preta. Olha lá. Tá vendo aqui embaixo, pessoal, ó? Bem aqui embaixo, ó. Olha lá, o 20 aparecendo, ó. Que é difícil, ó. 20A. Então é uma tomada de 20 amperes. O que aconteceria se eu ligasse uma tomada de 10 amperes aqui, tá? Vocês vão perceber que ela vai ficar larga, ó. Ó. O que isso pode afetar, pessoal? Ligado uma tomada de 10 em um furo que é para 20, ela fica larga, isso vai aquecendo aqui, vai aquecendo, pode até queimar e pegar fogo aqui, tá? Então tem que ficar atento a isso aqui também. Isso aqui pode ter acontecido já na casa de vocês, de uma tomada ter ficado preta por causa disso, tá? Não se atentar em um pino 10 amperes e em um furo de 20, que é mais largo, tá? Então, mais um conhecimento aí para vocês. Então é assim, pessoal. Antes de ligar equipamento na tomada, se atentem na voltagem. Se é 110 lá o local da festa, se atentem se o motor que vocês estão ligando é 110 ou vice-versa. Se a tomada lá é 110 e se o motor, tem que verificar o que o motor é, se ele é 110 ou se ele é 220, antes de ligar na tomada, para evitar a queima do equipamento, tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem me chamar lá na hora da montagem que eu vou ajudar vocês, tá? O importante é não se afobar e ligar sem ter o conhecimento para evitar a queima do equipamento, beleza? Então, mais uma vez, se gostou, né? Dá um joinha lá para mim lá e vamos embora pro próximo treinamento. Espero vocês lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham assim captado um pouquinho nesse treinamento aqui, tá? Porque é igual eu disse, vocês vão levar para a vida, porque equipamento elétrico tem em todo lugar que vocês vão estar, tá? Aqui na empresa, o interessante que eu estou passando para vocês é para vocês evitarem de fazer a queima de um equipamento, entendeu? Tendo esse breve conhecimento que eu estou passando aqui, já dá para dar uma noção de como que funciona um motor de um brinquedo inflável, o que ele precisa para funcionar, tá? Então eu espero assim que vocês tenham gostado desse treinamento. Se gostou, me ajuda, dá um joinha aí. E compartilha com seus amigos também, se você gostou desse conhecimento aqui que você recebeu aqui. Se você acha que realmente vai ser útil para você, eu espero que você tenha gostado.